Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente. Como fará uso da palavra pela liderança do PCdoB. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, nós passamos esses últimos dias, de 14 a 16, reunidos a direção nacional do meu partido, PCdoB, o Comitê Central em São Paulo, fazendo não só uma análise das eleições passadas, do resultado para a presidência da República, no qual saímos amplamente, plenamente vitoriosos, os resultados de cada um dos estados brasileiros, mas nos detivemos, sobretudo, senhor presidente, a analisar o momento presente e que providências, quais as nossas tarefas para continuar construindo um futuro promissor para o Brasil e para o povo brasileiro. Mas antes de ler parte da nossa resolução, que é um documento extremamente denso, senhor presidente, cuja apenas algumas partes eu pensarei daqui dessa tribuna, mas peço desde já, senador Jorge Viana, que Vossa Excelência peça para integrar os anais dessa casa e que o considere na íntegra, este documento que considero da mais alta relevância. Mas antes disso, destacar também que os episódios ocorridos no último final de semana, estávamos todos em São Paulo, já eu chegando em São Paulo e recebendo a notícia de diversas prisões, do cumprimento de diversos mandatos, envolvendo ainda a 7ª etapa da Operação Lava Jato, segundo a imprensa. Eu, senhor presidente, creio que nós vivemos um momento delicado para o nosso país. Entretanto, como diz a própria teoria e o ensinamento da vida, as crises, elas costumam abrir portas de oportunidades. E aqui eu quero destacar uma entrevista dada pelo Procurador-Geral da República, Dr. Janot, publicado num dos grandes jornais do Brasil no dia de ontem, onde ele diz o seguinte, que ele espera que essa seja a oportunidade para que reformas sejam feitas, sobretudo a reforma política, senhor presidente. Então, eu creio que é difícil, não é fácil. O senador Jucá tem discutido muito isso, já relatou na casa inúmeras propostas de reforma política, apresentou outras tanto como todos nós o fizemos. Não é fácil chegarmos a um consenso. Mas, por outro lado, temos que chegar, e estamos chegando, com muita contribuição do Poder Judiciário do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, que falta pouco para concluir o julgamento, que é o que diz respeito ao financiamento de campanha no Brasil. São empresas privadas financiando diretamente partidos e candidatos. Isso é impossível de continuar. Se formos analisar a prestação de contas das últimas eleições agora, deixando 2014, essas empresas envolvidas nesse que não é um escândalo pequeno, é um escândalo grande, senhor presidente, muito grande, e que tem todo ele que ser revelado para a sociedade brasileira, todo ele. Se a gente for ver, o prejuízo que isso causou à população é algo grave, porque não sai de graça. Alguém paga isso. Se uma obra é superfaturada, o preço da obra aumenta e depois é dividido. Quando uma hidrelétrica é construída, quando um gasoduto é construído, quando uma refinaria é construída, a planilha de custo daquele bem construído faz parte da planilha de preços do produto depois comercializado. Então, se a gente tem o gás mais caro hoje no meu estado, senhor presidente, até quanto devemos isso ao superfaturamento? Então, não podemos deixar de jeito nenhum que essas janelas se fechem sem que nada aconteça no Brasil. Não, a presidenta Dilma, o Brasil vai mudar. E vai mudar para sempre. Quem sabe mais ali adiante nós precisaremos de novas mudanças, mas essa mudança virá. Entretanto, senhor presidente, o que eu quero destacar aqui é que nós temos que ter a capacidade de investigar tudo, e aí é que eu digo, a nossa CPI
As duas CPIs ficaram muito pequenas diante, senhor presidente, diante de tudo que o Poder Judiciário vem revelando, de tudo aquilo que a Polícia Federal já avançou e o Ministério Público já avançou. Muito pequena a possibilidade de investigação parlamentar diante desses fatos ocorridos nos últimos dias. Mas o que nós não podemos, de forma nenhuma, é fazer com que o Brasil pare, de maneira nenhuma, com que a Petrobras pare, de maneira nenhuma, porque seria penalizar a população e o país uma segunda vez. Então agora é dada a hora e a oportunidade, presidente Jorge Viana, de ver concretamente quem quer investigar, quem quer punir ou quem quer somente criar um terremoto político. Gerar a instabilidade de um governo recém-eleito. E aí eu lamento muito. Alguns tentam dizer, eu não tenho nada a ver com isso, mas está lá no ato. Atos que são chamados pedindo impeachment da presidente e a volta do regime ditatorial, a volta dos militares. Isso é inadmissível para um país que lutou 21 anos para conquistar a democracia. Aliás, tudo isso é fruto da democracia. A transparência, a revelação dos malfeitos, da corrupção, que é muito grave, volto a repetir, senhor presidente. Mas a oportunidade está dada. O Brasil tem que continuar, as obras do PAC têm que continuar. Temos que encontrar uma forma de averiguar e cobrar ali adiante, quando comprovado todos os desvios, todos os participantes disso serem punidos, porque quem sabe aí nós também diminuiremos muito o custo Brasil, muito o custo Brasil. E quanto, senhor presidente, ao pronunciamento, eu vou dividir em duas etapas, parte da reunião. Quero dizer que voltarei certamente amanhã aqui para falar disso, o senador Inácio Arruda também deve vir falar, mas apenas dizer que nós tivemos uma participação ativa nessa jornada que consideramos extremamente vitoriosa. E na nossa reunião nós decidimos aquilo que são as tarefas primordiais, essenciais para esse futuro governo que inicia a partir de janeiro de 2015. E entre essas tarefas fundamentais está a formação de uma base de sustentação política forte ao novo governo. E uma base de sustentação que não se resume só ao parlamento brasileiro, mas tem que chegar também aos movimentos sociais, porque sem a sustentação do povo brasileiro, sem a sustentação no parlamento, um governo não segue. E o governo tem que seguir. Mas tem que seguir onde, presidente? Avançando nas mudanças, que foi o lema vencedor. Temos que seguir avançando nas mudanças, que foi o lema vencedor das últimas eleições. Fizemos uma análise do desempenho do nosso partido também, senhor presidente, e entendemos que o ponto forte do desempenho do Partido Comunista do Brasil nas últimas eleições foi, sem dúvida nenhuma, um feito inédito para esse partido de quase um século de existência, que foi, pela primeira vez, a eleição do governador, de um estado do Brasil, que foi a eleição de Flávio Dino no Maranhão. Mas eu volto, senador Jorge Viana, eu volto para a tribuna porque os oradores, meus companheiros, estão aqui querendo falar. Volto no outro momento para tratar desse assunto que considero extremamente importante. Muito obrigada. Eu cumprimento Vossa Excelência, a senadora Vanessa, e